Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a nossa aula 3 de português, tá bom? Não esqueçam de colocar as datas, 29/4, continuando ainda na unidade 1. Qual é a moral da história? E hoje nós vamos fazer das páginas 21 a 25. Vamos lá? Então, olha lá, na página 21, nós temos lá no desafio 9. Depois de comparar as fábulas, discuta com seus colegas as questões a seguir. Faça o registro das conclusões. Lembrando que quem não fez a aula 1 e a aula 2 precisa ser feito, senão vocês não vão conseguir raciocinar, juntar o que nós estamos trabalhando, tá bom? Porque é uma continuidade. O que vocês descobriram sobre as diferentes formas de contar as fábulas? Então, olha só. Lembra na última aula, quem assistiu, vai ouvir a professora falar que nós temos duas maneiras de contar as fábulas. Quais são essas maneiras, professora? Prosa e versos. Lembra que a Pro explicou? Que uma fábula era contada em prosa e a outra fábula era contada em verso. Então, a Pro vai voltar aqui, ó. A fábula O Menino que Mentia era contada em prosa. Por quê? Tinha os parágrafos, tinha o travessão, tinha a fala, né? Tinha tudo certinho. E a fábula O Corvo e a Raposa era contada em prosa. O que é prosa, professora? São os versos, né? Que rimava, tudo certinho, tá bom? Então, essa primeira aí, as formas de contar as fábulas são em versos e prosa. O que os personagens representam nas fábulas? O que eles representam, pessoal? Quais são os comportamentos dos animais nas fábulas? Eles têm comportamentos humanos, lembra? Que a professora já explicou. Então, eles representam o quê? Os personagens representam os comportamentos humanos, tá? Qual é o papel da moral da fábula? Lembra que no finalzinho da fábula sempre tem uma moral? A moral vem nos trazer o quê? Sempre uma lição, né? Sempre uma sistematização, um ensinamento, né? Então, a moral, ela vem trazer uma lição, uma sistematização, um ensinamento do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Muitas das vezes, a atitude que os animais tomam nas fábulas causam alguma coisa ou ruim ou boa, não é? Na maioria, é ruim, certo? E aí, na letrinha D, o que você aprendeu até aqui sobre as fábulas? O que nós aprendemos? As fábulas são textos curtos ou longos? As fábulas são textos curtos, que sempre tem uma moral no final da fábula, que os personagens são animais, que elas podem ser escritas em prosas e versos, e que cada fábula ela tem a sua moral, tá bom? Então, essa aqui é a atividade da página 21. Depois, aqui nas páginas 22 e 23, nós vamos fazer o seguinte. No desafio 10. Como antigamente, as fábulas eram transmitidas oralmente. Elas costumam ter muitas versões, dependendo das diferentes épocas e regiões em que foram registradas por escrito. Vamos conhecer 3 versões da fábula O Lobo e o Cordeiro. As duas primeiras são de Esopo, que é daquele fabulista que a Pro já apresentou para vocês. E a terceira é de Fedro. Fedro, a Pro vai explicar para vocês agora quem que é, tá bom? Então, olha lá, você sabia? Fedro viveu no século I depois de Cristo. Nasceu na Grécia e, como Esopo, também era escravo. Admirador das fábulas de Esopo, o maior contador de história de todos os tempos,
registrou por escrito muitas delas. Então, assim como o Esopo, Fedro também, ele era escravo. E ele era admirador das fábulas de Esopo. Então, as duas primeiras versões, nós temos as fábulas de Esopo. A terceira, Fedro adaptou em cima da fábula de Esopo e ele reescreveu a fábula O Lobo e o Cordeiro. Tá bom? Então vamos lá. A Pro vai fazer a leitura das 3 versões e depois nós temos um quadro enorme para poder responder, preencher, tá bom? Versão 1. O Lobo e o Cordeiro. Acompanhe aí com a Pro, coloca o dedinho, tá bom? Um lobo descobriu um cordeiro que vagueava longe do rebanho e sentiu alguma compulsão com relação a tirar a vida de uma criatura tão desamparada, sem alguma desculpa plausível. Assim, procurou ansiosamente uma alegação que justificasse uma retaliação e disse por fim: ano passado, Senhor, você me insultou grosseiramente. Isso é impossível, Senhor, berrou o cordeiro, porque eu ainda não tinha nascido. Bem, replicou o lobo, você se alimenta em meus pastos. Isso não pode ser, respondeu o cordeiro, porque eu ainda não como grama. Você bebe de minha fonte, então, continuou o lobo. Realmente, Senhor, disse o pobre cordeiro, eu ainda não bebi nada além do leite de minha mãe. Bem, de qualquer maneira, disse o lobo, eu não vou embora sem meu jantar. E pulou sobre o cordeiro e o devorou sem mais cerimônias. Essa é a versão 1. Vamos na versão 2. O lobo e o cordeiro. Um lobo viu um cordeiro que bebia a água de um rio e pretendeu acobertar-se com um motivo razoável para devorá-lo. Assim, embora estivesse acima da corrente, acusou o cordeiro de enlamear a água e de impedi-lo de beber. O outro respondeu que bebia com a ponta dos lábios e que, além disso, era impossível, estando abaixo da corrente, fazer qualquer coisa com a água que fluía acima. Rechaçado, nesse ponto, disse o lobo: sim, mas no ano passado você insultou meu pai. Eu? Mas eu nem mesmo era nascido no ano passado. Muito bem, retomou o lobo. Você pode ter todo tipo de boas razões. Quanto a mim, isso não me impedirá de devorá-lo. Olha que lobo malvado. Vamos para a terceira versão. O lobo e o cordeiro. Essa é a versão de Fedro, tá, pessoal? Um lobo e um cordeiro, impelidos pela sede, tinham vindo ao mesmo regal. O lobo estava mais acima e o cordeiro muito mais abaixo. Então o ladrão, incitado pela goela insaciável, alegou um pretexto para uma disputa e disse: por que turvastes a minha água enquanto estou bebendo? O cordeiro, temeroso, respondeu: diga-me, por favor, como posso fazer isso? De que te queixas, ó lobo? A água corre de ti para os meus sorvos. Aquele, desconcertado pela força da verdade, disse: 6 meses atrás me caluniaste. O cordeiro respondeu: na verdade, há 6 meses eu não tinha nascido. Por Hércules, disse o lobo, então foi o teu pai que me caluniou. E assim ele dilacerou, matando o cordeiro injustamente. Esta fábula é aplicável a esses homens que, sob falsos pretextos, oprimem o inocente. Então, olha só, pessoal, aí nós temos 3 versões. De acordo com essas 3 versões, nós vamos ter que preencher esse quadro, tá bom? O que a Pro vai fazer? É muita coisa, tá? Então, a Pro vai explicando para vocês, mas depois eu vou enviar no grupo
quadro preenchido, para ver se vocês estão fazendo de acordo. Então, vamos lá. Aqui nós temos características. Aí nós temos Esopo da versão 1, Esopo versão 2 e Fedro versão 3. Aqui perguntam, personagens da história. Já para eu pegar meu marca-texto. Vamos lá. Quem são os personagens da história? Versão 1, o lobo e o cordeiro. Versão 2, o lobo e o cordeiro. E versão 3, o lobo e o cordeiro. Então, vocês vão escrever aqui, dentro dos quadradinhos, o lobo e o cordeiro. Características comportamentais do lobo. Pessoal, o que quer dizer características comportamentais? Quer dizer o quê? Algum comportamento humano que o lobo teve. Alguma característica comportamental de um humano. Então, olha lá. Uma característica comportamental do lobo. Vamos ver aqui. O lobo descobriu um cordeiro que vagueava longe do rebanho e sentiu alguma compulsão. Olha lá, compulsão quer dizer o quê? Vontade de fazer alguma coisa. Uma compulsão em tirar a vida do quê? De uma criatura. De quem era a vida? Do cordeiro. Então, na versão 1, qual que é a característica comportamental? Compulsão em tirar a vida do cordeiro. Tá bom? Vamos lá na versão 2. Qual que é a versão 2? Um lobo viu um cordeiro que bebia água em um rio e pretendeu acobertar-se com um motivo razoável para devorá-lo. Assim, embora estivesse acima da corrente, acusou o cordeiro de lamear a água, de impedi-lo de beber. O outro respondeu que bebia com a ponta dos lábios e que, além disso, era impossível, estando abaixo da corrente, fazer qualquer coisa com que fluía acima. Rechaçado, nesse ponto, disse o lobo. Qual que é o comportamento do lobo? Rechaçado. O que quer dizer rechaçado, professora? Rechaçado quer dizer o quê? Quando a pessoa responde algo a alguém ou contesta algo a alguém. Então, aqui no caso, o lobo respondeu quem? O cordeiro. Então, qual é a característica do lobo na versão 2? Rechaçado. E aqui na versão 3, nós temos aqui, vamos ver qual é a característica do lobo na versão 3. Um lobo e um cordeiro, impelidos pela sede, tinham vindo ao mesmo regalo. O lobo estava acima e o cordeiro estava mais abaixo. Então, o ladrão, incitado pela goela insaciável, como que ele estava? Insaciável, né? Ele estava o quê? Querendo comer, ele estava insaciável com aquela disputa, com aquela vontade de devorar o cordeiro, tá bom? Então, aí, vocês vão preencher de acordo com o que a professora grifou para vocês. Agora, nós vamos características comportamentais do cordeiro. No primeiro, qual é a característica comportamental do cordeiro? Vai ter, pessoal, versão que não vai estar assim de cara no texto. Porém, nós vamos ter que descobrir, de acordo com a versão 1, como que estava o cordeiro. Na versão 1, o cordeirinho estava, olha lá, isso é impossível, Senhor, porque eu ainda não havia nascido, né? Depois ele fala aqui, isso não pode ser, porque eu ainda como grama. Então ele estava como? Explicando para o lobo.
Então, na versão 1, aqui nas características do cordeiro, quais são? Ele estava calmo e desamparado, porque não tinha ninguém para cuidar dele, tá bom? Na versão 2, a mesma coisa. Ele estava tentando falar para o lobo de como ele estava. Então, é a mesma coisa. Ele estava calmo e inocente, ou seja, desamparado também. Já na versão 3, nós temos aqui, vamos lá, olha aqui nesse parágrafo. O cordeiro estava temeroso. Então, qual é a característica aqui do cordeiro? Temeroso. Na versão 3, tá bom? Fato que gerou um embate entre o lobo e o cordeiro. Olha lá. Por que o lobo queria devorar o cordeiro? Na versão 1, vamos voltar lá. Qual foi? O fato é que o lobo usou um embate aí para querer devorar o cordeiro. Olha lá. Você me insultou grosseiramente, né? Ano passado, Senhor, você me insultou grosseiramente. Então, esse é o primeiro fato da versão 1. Na versão 2, qual que é? Na versão 2, aqui em cima, ele fala assim, olha, um lobo viu um cordeiro que bebia água em um rio e pretendeu acobertar-se com um motivo razoável para devorá-lo. Assim, estivesse acima da corrente, que o lobo fez? Acusou o cordeiro de enlamear a água. Acusou o cordeiro de enlamear a água e impedi-lo de beber. Então, esse é o fato 2, o argumento 2. E na versão 3? Aqui na versão 3, ele fala quase a mesma coisa da versão 2. Qual que é o embate? Por que turvaste a minha água enquanto eu estou bebendo? Certo? Então, essas 3 vocês vão escrever cada um no seu quadradinho, tá? Uma coisa que a professora vai dar de dica para vocês, pessoal, conforme a prof for falando, vocês podem ir pausando o vídeo para vocês irem preenchendo, tá bom? Argumentos do lobo. Vamos lá ver o argumento do lobo também. Na primeira versão, qual que é um argumento do lobo para ele poder devorar o cordeiro? Olha aqui, ó. Replicou o lobo. Você se alimenta em meus pastos. Esse é na fábula 1, na versão 1. Você se alimenta em meus pastos. Na fábula 2, ele fala aqui, ó. Sim, mas ano passado você insultou o meu pai. Ano passado você insultou o meu pai. Isso é da fábula 2. São os argumentos do lobo. E na fábula 3, nós temos aqui, ó. Vamos ver. 6 meses atrás, me caluniastes. Esse é o argumento da versão 3. Argumentos do lobo, tá bom? Aí agora, nós vamos nos argumentos do cordeiro. Vamos lá no argumento do cordeiro. Tadinho do cordeiro, não queria ser devorado, né? Então, olha lá. Para o cordeiro não ser devorado, o que ele falava para o lobo?
primeiro lá. Aqui, ó. Isso é impossível, porque eu ainda não tinha nascido, né? Tadinho, ele não tinha nascido. Como que o lobo ia ficar acusando ele de alguma coisa? E aqui, na versão 2, a mesma coisa, né? Olha lá. Mas eu nem era nascido no ano passado. Se ele nem era nascido, como que ele ia fazer alguma coisa para o lobo, o pai do lobo? E na versão 3, qual que era o argumento do lobo? O argumento do lobo, não. O argumento do cordeiro, a mesma coisa. Há 6 meses eu ainda não tinha nascido, certo? Então, é mais ou menos, os 3 é mais ou menos a mesma, porque ele sempre fala que ele não havia nascido. Os argumentos do cordeiro eram justos? Sim, porque ele sempre falava a verdade, né? Então, aqui os argumentos do cordeiro eram justos? Sim, porque ele sempre falava a verdade, porque ele não havia nascido ainda, tá bom? E os argumentos do lobo eram justos? Não, pois porque ele era cheio de más intenções, não é verdade? Então, aqui, ó, nas 3 versões, vocês vão escrever a mesma coisa. Do cordeiro, sim, porque ele sempre falava a verdade. Os argumentos do lobo eram justos? Não, porque ele era cheio de más intenções para poder devorar o cordeiro. E aqui, quais atitudes ou comportamentos humanos são criticados na fábula? Olha, pessoal, lembra que a Pro já falou que na fábula ou na moral sempre vem alguma coisa dando a moral, falando das atitudes que não são boas? Então, quais atitudes ou comportamentos humanos são criticados na fábula? Do lobo, o que o lobo era? Maldoso, né? Na versão 1. E na versão 2, o que o cordeiro era? Ingênuo. A mesma coisa. Na versão 1, na versão 2 e na versão 3, o lobo era injusto e o cordeiro era inocente. Tá bom? Professor, eu tenho dúvida. Volta o vídeo ou manda para a professora se não entendeu. É complicado, não é fácil, tá? Tem que estudar bastante. Então, pessoal, amanhã, dia 30, a Pro não vai enviar aula de matemática. Por quê? Porque essa é uma aula demorada, aqui em sala de aula, tem que ir, tem que voltar nas 3 versões, tá bom? Então, amanhã, dia 30, a Pro vai dar continuidade da aula de português. Tem alguma dúvida? Manda para a Pro, beleza? Beijinhos, bons estudos e se continua com dúvida, volta e faz a leitura novamente das 3 versões, ok? Até mais. Tchau, tchau.